Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Mais uma vez nos encontramos e agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia de vida, nos conceder estes momentos. Iremos juntos estudar a palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão nos acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para a Jomara Cristina, está agradecida por ter completado mais um ano de vida. Um alô especial para o Genésio Mioto, que sempre está parabenizando algumas pessoas e hoje também completa mais um ano de vida. Um alô especial para a Renilda Bispo, para Leonor Maia, para o Albino, para o Antônio Albuquerque, para Josie Kennehem, também Jandira Dias Alves, Elaine Melri, Gislene Silva, Jerônimo Portela, Irma, Romilda Vanzan Paranhos e todos os demais que nos escrevem. Nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, nós te damos graças pela vida, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por este dia e por estes momentos que vamos agora ter estudando a Tua Palavra. Mais uma vez, suplicamos que o Teu Espírito Santo continue presente em nossa vida, trabalhando em nossa mente, em nosso coração, nos ajudando a entender a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos que abençoes todos os que estudam conosco, dê vitórias nas lutas, nos problemas que enfrentam, nas suas dificuldades, que não desanimem na fé, que perseverem e que confiem em Ti e que Tu irás conceder as bênçãos que estão necessitando. Pedimos também uma bênção especial sobre Jomara Cristina, que completou mais um ano de vida, o Genésio Mioto, que está aniversariando, e todos os demais nomes que nós aqui citamos, que recebam as bênçãos de Ti, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós falamos aqui a respeito da entrega dos 10 mandamentos que Deus deu ao povo de Israel, e como nós sabemos, estes 10 mandamentos foram escritos em tábuas de pedra, e foram escritas pelo próprio dedo de Deus. É a única parte da Bíblia em que o próprio Deus escreveu. O restante da Bíblia foi escrita por pessoas que Deus usou, que Deus inspirou, que o Espírito Santo transmitiu a palavra de Deus, e eles então escreveram de acordo com as suas palavras, o seu entendimento, a sua cultura, escreveram o que nós temos hoje, que é a Bíblia Sagrada. E essas duas primeiras tábuas que Deus escreveu, Moisés as quebrou quando ele desceu do monte, depois de 40 dias que esteve no monte, e o povo havia já se corrompido, havia já feito um ídolo para que eles pudessem adorar, que esse ídolo agora seria o Deus deles. E então Deus disse para Moisés: olha, desce porque o povo já se corrompeu. E Moisés, ao descer, ao ver o povo adorando um bezerro de ouro como ídolo, então Moisés quebra aquelas duas tábuas de pedra naquele bezerro de ouro, esmiuça tudo, derrete aquele ouro, faz uma cinza daquele material e mistura na água e faz o povo beber aquela água. Moisés ficou muito irado e Deus disse: olha, Moisés, eu vou escrever novamente os 10 mandamentos em 2 tábuas. Você vai fazer o seguinte: você vai agora lavrar 2 pedras, 2 tábuas como as primeiras e traz aqui. E eu vou escrever novamente. E assim aconteceu. Nós sabemos, irmãos, que a função da lei não é salvar ninguém. Muitas pessoas pensam que são salvas porque guardam a lei, porque são observadoras dos mandamentos. Mas a função da lei não é salvar. A lei ela tem diferentes funções, menos salvar. A lei, ela aponta o pecado, ela mostra o pecado, ela mostra aonde nós caímos ou estamos falhando na nossa vida espiritual, e ela então nos conduz a Cristo. Porque quando nós vemos que estamos em pecado, que estamos transgredindo um dos 10 mandamentos, nós então pedimos perdão a Deus. Deus nos perdoa através dos méritos de Jesus, do sangue que Ele derramou por nós. Então, a palavra de Deus, ela nos diz em Romanos capítulo 7, verso 12, que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. A lei, ela revela o caráter de Deus, porque Deus é santo, Deus é justo e Deus é bom. E a lei, então, é o reflexo do caráter de Deus.
Por isso que ela é chamada da lei do amor. Por quê? Porque é o amor a Deus nos primeiros 5 mandamentos, 4 mandamentos, melhor dizendo, a primeira tábua, é o amor a Deus, o nosso relacionamento com Deus, e amor ao próximo nos outros 6 mandamentos que está na segunda tábua. Então, muitas pessoas pensam que isso é invenção nossa, de que a lei de Deus se resume em 2 mandamentos, amor a Deus e amor ao próximo, mas não é invenção. Isso é o que está na Bíblia. Os 4 primeiros mandamentos, como nós lemos ontem para vocês aqui em Êxodo 20, eles falam do nosso relacionamento com Deus, é o nosso amor a Deus. E aí os outros 6 mandamentos falam do nosso relacionamento com o nosso próximo, é o amor ao próximo. Por isso que a lei de Deus é a lei do amor e se resume em 2 mandamentos, como disse Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. A lei, ela é para nós como que um espelho. Quem diz isso é o apóstolo Tiago. Tiago capítulo 1, versos 23 a 25, Tiago disse: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, Tiago vem dizendo aqui que a lei de Deus ela é como um espelho. Por quê? Ela nos mostra aonde nós estamos pecando, qual mandamento nós estamos quebrando. Por isso que Tiago diz, o homem, a pessoa que chega perante o espelho e vê que tem alguma coisa errada no seu rosto, no seu cabelo, e não procura acertar esse problema que ele está vendo ali no espelho, o espelho não vai fazer isso por ele. É o que a lei faz. A lei ela não tira o nosso pecado. A lei ela não nos salva. A lei ela aponta o pecado que nós estamos cometendo e aí nós vamos a Jesus, recorrer a Ele, para que Ele então nos perdoe e para que Ele nos salve. Nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 5 e no verso 17, diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Vejam, Jesus falando que ele não veio para revogar a lei, para anular a lei, para acabar com a lei. Ele veio para cumprir. E cumprir em que sentido? No sentido de obedecer. Eu vim para obedecer, ele disse. E nós também, como nós falamos aqui ontem, se nós amamos a Deus, que está registrado aqui em João 14, verso 15, se nós amamos a Deus, nós vamos guardar os seus mandamentos. Então, Jesus, ele foi claro em dizer, eu não vim revogar a lei ou os profetas, eu vim para cumprir, obedecer. E é isso que nós deveremos fazer. Então, irmãos, nós não deveremos questionar a Deus, mas obedecer. Porque se Deus disse que nós deveremos agir dessa maneira, é porque Ele sabe o que é melhor para nós. A lei de Deus, ela nos serve de proteção. Ela nos protege de nós trazermos problemas para nós mesmos, se nós obedecermos os 10 mandamentos, e também problemas para os nossos familiares e para outras pessoas. Por exemplo, se você está dirigindo um carro e você vê algumas placas de sinalização orientando, dizendo, olha, velocidade máxima, 60 km por hora, e você vai a 120 por hora, o que pode acontecer? Um acidente, e um acidente fatal. Se uma placa de trânsito diz, que tem uma curva perigosa logo à frente, e você deve diminuir a sua velocidade para 40 km para poder fazer essa curva que é perigosa, o que nós deveremos fazer? Diminuir a velocidade do carro e fazer aquela curva dentro da velocidade que está estabelecida para que nós possamos
continuar dirigindo em segurança. Assim é a Bíblia, assim é a palavra de Deus. Os 10 mandamentos é como uma cerca de proteção. Ela nos protege de nós cairmos num precipício, no pecado e morrermos longe de Deus. Essa é a função da lei. Nos proteger e nos salvar de uma tragédia. Não que ela nos salve do pecado, mas ela nos salva de uma tragédia. Por isso que a lei ela é como uma proteção. E uma vez então que nós somos salvos pela fé e não pelas obras, nem sequer as obras da lei podem nos salvar. Alguns cristãos, eles concluem que a lei foi abolida e que não precisamos mais guardá-la. Mas a Bíblia, ela nos ensina que a lei define o que é pecado. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Está em Romanos capítulo 7, verso 7. Então, ele faz também uma pergunta: anulamos a lei pela fé? E ele mesmo responde: não, de maneira alguma, não anulamos a lei pela fé. Porque se nós anularmos a lei, se nós dissermos que a lei não é mais necessária, não há pecado. Porque só existe pecado porque existe a lei. Então, se nós quisermos anular a lei, eliminar a lei, dizer que não é mais necessário, o que vai acontecer? Não haverá mais pecado e Jesus morreu em vão. Se a lei pudesse ser anulada, Jesus não precisaria ter morrido. Jesus ele pagou o preço do pecado, que era a morte eterna, a morte da separação eterna de Deus. Essa foi a morte que Jesus pagou, para que nós pudéssemos viver eternamente. Claro que passaremos, muitos já passaram, outros passarão pela morte antes de Jesus voltar. Mas nós, se continuarmos firmes em Jesus, com certeza, o sacrifício que ele fez, pagando o preço do pecado que a lei exigia e exige, então, se nós nos submetemos a Jesus e o obedecemos, nós então gozaremos a eternidade com ele. O apóstolo Tiago aqui em Tiago capítulo 2, verso 12, ele ainda falando sobre a lei diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. A lei de Deus não é uma lei que salva, mas é uma lei que nos liberta da escravidão do pecado, porque ela nos aponta para Jesus. E Jesus, ele está sempre pronto a nos aceitar, a nos perdoar e fazer de nós uma nova criatura, se nós assim permitirmos. Nós queremos agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje, estudando a Bíblia, e esperamos que o Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a entendermos que nós não somos salvos por guardar a lei, nós somos salvos por Jesus. Isso é graça, é pela fé. Pela obediência, nós obedecemos por termos sido salvos por Jesus. E por amarmos a Ele, é que nós obedecemos e procuramos fazer a vontade dEle em nossa vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para dar sequência ao estudo da semana, mas não nos esqueçamos. A Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.